Estamos de volta com o programa Ponto Final, agora aqui na Geração TV. Hoje nós vamos falar sobre a crise política brasileira. Uma crise que todos falam que é a maior crise de todos os tempos. E para analisar todos os aspectos desse tema, nós convidamos o analista político Carlos Dias. Carlos, grande prazer ter você aqui no Ponto Final. Nós vamos estar juntos aí em vários momentos aí, analisando temas polêmicos, temas às vezes que realmente mexem com a opinião pública, né? E o primeiro tema que a gente vai tratar é justamente essa crise que parece ser a mãe de todas as crises, pelo que falam. Eu, pelo menos, ao longo aí de 30 anos de carreira como jornalista, nunca vi nada parecido. Não sei você se já consegue ter algum tipo de paralelo com outra crise. Como é que você está vendo a atual situação política brasileira? Uma crise que parece cada vez aumentar mais como uma bola de neve. Como é que você vê isso? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, uma alegria estar contigo no Ponto Final. E parece que é uma crise que não tem esse ponto, né? Não finaliza. Não tem nem vírgula, é uma coisa só. Ela vai numa sequência que destruidora, avassaladora. Mas o que a gente precisa pontuar de fato é que se ela fosse uma crise econômica, se ela fosse uma crise de instabilidade geopolítica, então certos contornos, acertos diplomáticos, mudança econômica, outros parâmetros, as coisas poderiam até se resolver. O grande problema e a falta de uma análise assim, muito criteriosa em relação ao que nós vivemos no Brasil é que o fundamento dessa crise é moral. Então é o conjunto somado de corrupções que o Estado brasileiro sofre ao longo de 30, 40 anos, e que isso nunca foi medido e nunca foi trabalhado no campo da análise, o que leva à condição de destruir uma série de pontos. Eu diria, quando se fala da economia, a economia ela não prescinde de uma organização moral, de uma estrutura, de um caminho, de um plano. Ninguém formata um plano simplesmente dizendo eu vou atingir tais metas, tais objetivos e simplesmente metrifica ou então estabelece com os parâmetros econômicos um crescimento linear. Nós, a pessoa é um cenário chave nesse processo de crescimento político, econômico e desenvolvimento da sociedade. E o homem, na verdade, a pessoa humana de uma maneira geral, ela tem se degradado, seus valores perdidos, as suas configurações naturais atacadas. Então não tem como preservar o espaço político de todas essas variáveis, né, que nós realmente compomos. Então não é a economia, é a pessoa que piorou, a estrutura moral extremamente degenerada que levou todo esse conjunto de crise no país. Mas em que ponto você acha que o governo realmente perdeu o controle da coisa em relação a essa questão moral? Porque, assim, uma coisa que é fato é que a corrupção não é uma coisa nova na política brasileira, né? Isso. Existe aquela história, acho que até uma história pitoresca sobre, se não me engano, Adhemar de Barros, um político da década de 50, se não me engano. Tradicional. Né, tradicional e tal, e que falaram que uma vez ele estava fazendo um discurso e ele falou, né, assim, nesse bolso nunca entrou dinheiro de corrupção, no que alguém gritou lá da plateia. Tá de calça nova, hein, doutor? Então, quer dizer, essa é uma piada, mas que ilustra essa questão de que a corrupção não é uma coisa de hoje. Mas parece que a impressão que a gente tem é que a corrupção se tornou uma coisa endêmica, uma coisa que ela está infiltrada em todo o tecido social e político. Você acha que isso aconteceu em que momento? Quer dizer, a coisa aumentou ou o que aumentou foi a transparência sobre essa corrupção? Não, eu não diria que foi a transparência, não. Eu acho que são os modelos e formas de gestores públicos de suas épocas. Por exemplo, vamos chamar assim, antes da década de 90, esses domínios existiam. E vamos falar um pouco mais atrás, existiam os coronéis, os chefes das regiões, aqueles ditos benfeitores que concentravam todo o poder. A partir de um determinado momento, que se chamou de democracia ou república nova, ou o nome que queiram dar, ou nova república, né? Começou a haver
vamos dizer assim, uma aproximação mais forte de uma série de setores que estavam afastados da política de uma maneira geral, que se confundia com demandas populares. Sindicatos, partidos de outras orientações ideológicas começaram a se multiplicar no cenário político brasileiro. Só que existe uma coisa. Essa turma anterior, que eu chamo de turma de uma maneira pejorativa, né, desse grupo que tinha naquela época, eles tinham um interesse sobre o Estado, o seu interesse pessoal de enriquecimento e sua manutenção de poder como benfeitor e estruturador, enfim, da vida política, econômica do país e da sua região, principalmente para poder estar nos espaços federais. Mas com a chegada do grupo do PT e seus aliados, é um projeto hegemônico ideológico. Então, na verdade, o Estado é um instrumento para as políticas, né, ideológicas que esse grupo tem de dominação. Eles não admitiam e não admitem a possibilidade de outra linha de pensamento. Então, você acha que esse foi aí o que eles chamam de no returning point, né? Aquela coisa, a partir daí é que foi a grande escalada da corrupção? Foi exatamente aquela inflexão que falam, né? De que a partir daí as coisas começaram não só a degenerar de uma maneira de fato, e aí se ter uma visibilidade do que significa um sistema comunista e socialista no Brasil. Porque uma coisa é você falar do bem social, do bem público, da necessidade de educação, de você dar, por exemplo, a questão da saúde, os temas básicos e necessários que a população precisa. Só que a população não precisa de temas básicos, a população precisa de Estado. A pessoa precisa de liberdade e ter condições de se alavancar de forma própria. Todos nós temos essa dignidade que nenhum de nós pode roubar, e muito menos o Estado. Então, nenhum pode se apropriar do outro, da riqueza do outro, do seu ser, da sua condição, da sua independência. Então, esses estados, essa forma de governo, essa estrutura de pensamento e de poder, ela, na verdade, quer o quê? Fazer com que esses grupos de iluminados continuassem na estrutura política com mandato e os outros estariam a serviço dessa estrutura funcionando, só que precisam ser irrigados com o quê? Com uma ação do Estado benevolente, aquela dita distribuição que a gente não percebe claramente que haja uma distribuição, porque a economia não se distribui, ela se multiplica, ela cresce. O Estado não é distribuidor, nós é que somos produtores de riqueza. O Estado minimamente ele faz um equilíbrio entre forças econômicas e estabelece ponderações que a própria sociedade quer, no campo dos códigos. Deveria fazer, né? Que é isso que ele, na verdade, deixou de fazer, né? Exatamente, teoricamente. Então, na hora que entra um projeto de dominação efetivo, você começa a perceber as garras. E as pessoas se revoltam contra isso. A própria estrutura econômica, a liberdade, ela se revolta. Ela não se conforma a essa estrutura de controle. Porque o princípio é o da liberdade. É da condição formal, como eu disse antes, de um mínimo caráter, né, que você tem para lidar com as coisas e uma previsibilidade econômica de que esses valores e princípios são permanentes. Então, nesse campo, isso não existe mais, você quebra esse paradigma. Então, não há como planejar. Como é que você vai saber se hoje você cobra propina de 30% ou se você vai cobrar apenas de 12%, porque o momento não é muito favorável à condição? O sobrepreço vai ser de que taxa? Então a gente está assistindo no Brasil essa destruição. E quem começou isso foi o PMDB com o PT. O PT que estruturou isso lá em 2003, nesse projeto, pensado por Zé Disseu e a cúpula, né, do PT de uma maneira geral, que depois foi descoberto em 2005 com o Mensalão, e aí entra o PMDB associado para dar estrutura a esse grupo para que ele não caia. Um erro fundamental também do PSDB, que foi, na época, o Fernando Henrique cunhou uma frase muito estranha, né? Que vamos deixar sangrar que nós viramos, tanto que não viraram que o Lula se reelegeu. Então, isso tudo são coisas que vêm de 2003, 2005 se aprofundando. E aí, na verdade, se institucionalizou a corrupção na estrutura política brasileira. Não estou dizendo que não existia, não estou dizendo que o PT é culpado da corrupção no Brasil, da época, não, sempre existiu. Só que eles trabalharam, eu diria, com mais refinamento a estrutura política. Por quê? Porque eles têm um projeto antigo e tradicional e bem estudado
das organizações comunistas e socialistas no mundo. Então, esse pensamento, essa linha, é que estruturou o Estado brasileiro nesse domínio que tem hoje sobre a economia, sobre o setor produtivo, sobre a população que mantém refém, os pobres aumentaram, o analfabetismo na classe acima de 40 anos também, os níveis, por exemplo, educacionais nossos são comparáveis ao da África conflagrada. Então, quer dizer, se você perceber, tudo se deteriorou. E aí a propaganda, aí entra um outro ponto, a propaganda, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, e mais isso e mais aquilo, fiéis. E você vê que não tem resultado, porque nada disso que foi investido fez com que a economia alavancasse e o país crescesse. Esse ano hoje, né, nós vamos estar na faixa aí de menos 0,5% de PIB. É uma vergonha com a estrutura e a potência que o país tem. É triste ver, né, que o Brasil, que poderia ter dado certo, se não fosse, né, essa quadrilha que se infiltrou em toda a máquina do Estado. Né? Eu resumo muito, Rolf, assim. Na verdade, não tinha um projeto político, um projeto de assalto. Era simplesmente um roubo. Mas era necessário para que essa estrutura se mantivesse, porque não tem como convencer que você vai perder sua liberdade. A pessoa em sã consciência, independente do nível cultural que tenha, da necessidade, o que for, a sua liberdade é um princípio natural. Então ele jamais admite que o Estado tome posse da sua alma, que é o que essa gente estava fazendo e continua a fazer. Essa é também a crítica que eu faço a esse novo governo, que é o mesmo. Claro, que era uma chapa, era PMDB e PT, né? Tudo alinhado. Aí você soma aí a estrutura jurídica falida e moral, o conjunto do empresariado que não sabe o que é livre iniciativa, quer se hospedar no Estado, com os financiamentos, com as benesses do Estado, com os privilégios fornecidos. Então, na verdade, isso tudo degenerou. Mas o princípio qual foi? A regra do jogo estabelecida lá atrás. Se você caminhar com a gente, nós vamos formar 8 grupos de grandes empresas nesse país que vão controlar tudo. Se você quiser caminhar com a gente, nós vamos te financiar o seu plano de comunicação, o avanço de suas companhias, a carteirização do seu sistema. Ótimo. E nós estamos vendo tudo cair. Por quê? A sociedade resiste e também poderes honestos que existem, figuras importantes, né, no cenário público brasileiro, que não se curvam a essa dominação estatal e esses planos pessoais, que a gente percebe que é enriquecimento, mas também controle da população e do Estado brasileiro. Carlos, vou pedir licença, a gente vai para o nosso intervalo, nosso primeiro intervalo. Depois do intervalo nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa questão da política, mas eu quero entrar de vez na questão da economia brasileira, que isso também é uma coisa que preocupa e que tem ficado de lado diante de toda essa dimensão política que a crise ganhou. Né? O principal, que é justamente o país avançar, o desenvolvimento do país parece ter ficado de lado, tudo parado no tempo e no espaço, esperando a conclusão dessa crise política que a gente vive hoje. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!